Fala galera, hoje é um dia muito especial, o primeiro capítulo, dia 16 de maio de 2020, no meio de uma pandemia global. Eu estou lançando o meu podcast Mais 20 Páginas e hoje não poderia ser melhor o convidado, o meu grande amigo, que hoje eu tenho o prazer de chamar de amigo, de irmão, Danilo Azambuja. Tamo junto, né? Hoje a gente tem que se virar do jeito que dá. Estamos aqui no apartamento do Danilo, home office total, onde ele toca os projetos dele. E agora eu vou pedir para ele se apresentar para todo mundo aí, meus caros leitores, galera que está sempre acompanhando as 20 páginas, Danilo. Por favor, te apresenta. Então, obrigado aí pelo convite, Paulinho. É uma honra aí estar participando do teu podcast. Né, admiro muito aí, né, o teu trabalho que tu vem desenvolvendo, né, os teus posts eu acompanho bastante e tenho certeza que está incentivando muitas pessoas, né, a começar a ler. Eu, no meu caso, voltar a ler, né, tu é um cara que me incentivou bastante e está sendo muito bom e tenho certeza que todo mundo que está adquirindo esse hábito, né, está sendo muito, muito bom. Tá invadindo minha casa, né, então essa aqui é a minha bagunça. Né? Então essa minha casa aqui virou o meu lugar de trabalho também. Então, de todo mundo, né? Todo mundo se adaptando no meio dessa pandemia. Isso é o mais legal. Então isso aí a gente está trazendo para vocês também. Como que a galera no dia a dia, que o Danilo, um profissional de alto nível, tá se virando no meio dessa pandemia, né? Agora o Danilo vai contar um pouquinho mais também o que ele faz e com o que ele trabalha para a galera entender que essa é a intenção do podcast, galera. É trazer cada dia um convidado que vai passar sua experiência diária de como que ele lê, como que ele está junto com a gente aqui para poder passar para vocês melhores insights possível, eu posso dizer assim, né? Vamos lá. Então, eu tenho 27 anos, né? Fiz agora em abril, né? 27 anos de idade. Desde que eu me conheço por gente, eu trabalho, né? Então, sempre fui um cara muito trabalhador. Isso é muito... Eu digo muito que o espelho que a gente tem dentro de casa é o que nos torna, né, forma o nosso caráter. Então, desde o hábito da leitura até o hábito de trabalhar, sempre foi uma coisa que eu trouxe de casa, assim. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de sempre olhar meus pais trabalhando bastante. Isso foi uma coisa que sempre eu me espelhei e sempre ajudou bastante. Eu tive, desde pequeno, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Coisa linda, esse lado do boleiro do Danilo aí é cada resenha, galera, que vocês não têm noção. Então, já te contei algumas, né? E, cara, eu sempre gostei muito de jogar futebol, então, ali pelos meus 15, 16 anos de idade, eu comecei a ter algumas oportunidades de jogar em alguns clubes, então isso fez com que eu fosse... morando em outras cidades, né? Então, aonde eu tinha oportunidade de jogar, eu ia morar, né? Então, eu acabei ali com os meus 18 anos, 17, 18 anos de idade. Eu morava em Novo Hamburgo, eu jogava no clube de Novo Hamburgo. E ali foi uma experiência muito legal, foi quando eu realmente fiquei bastante tempo fora de casa, morando em alojamento, dividindo... enfim, um beliche com outras pessoas com o mesmo sonho que eu. Isso né? É demais, né? Então eu morava ali tinha caras ali que eram do Nordeste, estavam ali, tinha caras do interior do estado, então isso era muito legal porque mesmo Novo Hamburgo era próximo de onde eu morava, né? Da casa da minha mãe. Então, no final de semana eu lembro que eu ia para casa e deixava o meu notebook, que eu tinha um notebook assim pequenininho, deixava com um parceiro meu para ele ficar no final de semana falando com a família dele na MSN, assim. Ah, que legal. Isso são coisas muito marcantes. Por que eu digo isso? Porque eu acho que quando a gente tem essa questão de querer compartilhar as coisas e dar importância para tu, como é que eu posso explicar? Transmitir, né, o que tu está vivendo é uma coisa que acho muito legal, né? Quando a gente jogava, eu lembro que a gente utilizava muito dessa ferramenta para poder dizer para as pessoas como é que estava sendo o nosso dia a dia, né? Tu vê, nem faz tanto tempo, mas eu me lembro disso muito bem. Então, cara, eu tive uma série de lesões no tornozelo esquerdo e aí optei por parar de jogar, né? E quando eu optei por parar de jogar, eu fiz vestibular e passei em economia na URGS. Né? Coisa linda, galera. Aqui, ó. Filho da URGS aqui, galera. Ó. E ali mudou muito, né? Porque eu vinha de uma trajetória ali e tal, jogando futebol, já estava ali com 18 anos de idade, como eu não tinha me encaixado num grande clube,
na minha cabeça, naquela época, eu pensei, cara, não vou ser jogador de futebol, já era para eu estar num grande clube, eu sempre me cobrei muito, né, sempre fui muito dedicado, e eu pensava, cara, não vai dar, e ali eu desisti de jogar futebol, que era o meu sonho até então, para ser uma pessoa, assim como eu dizia, normal, como meus amigos, né, que estavam passando em vestibular e tal. Então eu comecei a entrar nessa questão dos estudos, e foi ali que eu comecei a ler. Porque até então eu fiz ensino médio em várias escolas diferentes, né? Então eu morava numa cidade, era ensino médio no colégio. No outro semestre eu ia jogar no outro clube, então, cara, não estudava. Ficava pingando pelas cidades daqui mesmo do interior do Rio Grande do Sul. Interior também, joguei em São Paulo, joguei no Rio de Janeiro. Então acabou que eu nunca fui um cara que estudava, mas eu nunca repeti de ano. Eu sempre passei. Isso é muito importante, né? Passei. Isso aí, eu deixo aqui até o meu recado, aqui fazer um parênteses, isso aí, galera, o estudo no colégio, eu tive uma experiência grande com o ensino fundamental, o ensino médio, trabalhei muitos anos no turismo, e eu sempre digo e sempre procurei passar essa mensagem pra galera. Galera, o estudo tem que vir em primeiro lugar. A gente pode perder qualquer coisa na nossa vida, mas o conhecimento que a gente adquire, isso nunca vai sair, ninguém vai tirar, isso ninguém pode tirar da gente, né? Exato. E aí quando eu defini que eu não iria mais jogar, o meu pai sempre me incentivou a estudar, mesmo jogando, né? E eu fiz a minha parte, que era passar no colégio. A minha parte para mim era passar. Então eu nunca rodei, então, pô, beleza. Mas eu nunca estudei. Confesso que eu nunca fui um estudioso, mas eu sempre fazia o que tinha que fazer, né? O básico. E aí quando eu me inscrevi para fazer o vestibular, foi quando eu entrei para fazer um curso que para mim mudou a minha vida, que é o curso unificado. Eu fiz o curso unificado, me lembro que tinha um extensivo, que era o ano inteiro, tinha um semi-extensivo, que era do meio do ano em diante, e o intensivo, que era o último trimestre antes da prova, e eu me inscrevi no intensivo. E quando eu me inscrevi no intensivo, eu lembro que eu ia de manhã para fazer o curso, e as aulas eram assim, ó, muito boas, muito boas, assim, ó. Era muito diferente do colégio, do que eu estava acostumado. Era aula, cara, era didática, era uma galera, assim, eu lembro que a sala tinha 150, 200 alunos, e os professores eram muito bons, muito bons. E ali eu comecei a pegar gosto de estudar. E aí eu lembro que tinha as apostilas, e eu pegava aquelas apostilas e lia muito, e todos os dias eu fazia uma redação. Eu chegava pro meu pai e dizia, pai, sobre o que eu posso falar? E meu pai dizia, faz uma redação sobre tal coisa. E eu ia lá fazer todo dia uma redação e prova. E aí eu montei minha primeira estratégia. Eu falei, eu vou passar nesse vestibular. E a minha estratégia qual foi? Eu fazia todas as provas, isso foi em 2012, eu fiz todas as provas, tipo assim, de 2008 e 2012, que eram 4 cores, eu me lembro até hoje. Era tipo, tinham 4 tipos de provas, e eu fazia de 2008 a 2012, eu fazia uma prova por dia. Ficava ali 2, 3 horas fazendo provas. Então, com 17, 18 anos, tu já bolou a tua primeira estratégia para passar no vestibular. Pra passar no vestibular. Olha só esse insight, galera. A galera com 17, 18 anos hoje não sai do Instagram, e esse fenômeno aqui tava pensando em fazer estratégia para passar no vestibular, né, galera? Então, mais um insight aí muito importante para ficar ligado. A minha oportunidade ali, eu via como uma oportunidade. Se eu passar na URGS, eu não vou precisar ter o custo da faculdade, né? Eu pensava nisso, porque a gente sabe que a faculdade não é uma coisa barata. As minhas irmãs não tiveram oportunidade de passar, são mais velhas, não tiveram oportunidade de passar na Universidade Federal e, consequentemente, não conseguiram entrar na faculdade porque minha família não tinha como pagar. E eu pensava, se eu quero entrar na faculdade, já que eu não vou ser jogador, pelo menos eu vou ter que dar esse orgulho para minha família, eu vou ter que passar. Com certeza. E aí eu fazia todos os dias, redação e prova, redação e prova. E aí chegou na prova e eu fui lá e passei, né? Então eu passei no vestibular e eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu acertei de 25 questões, eu acertei 21 questões de literatura. E eu não li nenhum livro. Coisa linda. Só com os resumos dos livros. Só com a estratégia, viu, galera? Exato. Porque, eu gosto de bater nessa tecla, os livros que caem no vestibular, assim, são realmente leituras que às vezes tu tem que ficar 2, 3 vezes na mesma página, Chatos, são chatos. Eu não gostava. E quando eu não gosto, é muito difícil de eu querer fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que, se eu não gosto, cara, eu não vou fazer só pra fazer uma moral, sabe? Só pra agradar alguém, só pra né? agradar. Então, Isso é muito mas eu importante. sabia que era necessário. E aí eu fui lá e aí passei. Quando eu passei no vestibular, eu entrei na faculdade e aí eu vim morar em Porto Alegre. E quando eu vim morar em Porto Alegre, aí veio uma outra mudança na minha vida, que daí foi o mercado de trabalho. Então eu não tinha capacidade, os estágios de economia eram só depois que eu tivesse 3 semestres de economia. Então o estágio era uma coisa que remunerava muito pouco.
Para eu morar em Porto Alegre não teria como, enfim, eu pensei, vou ter que entrar no mercado de trabalho. E aí eu comecei currículo. Meu currículo não tinha praticamente nada. E eu mandando currículo, até que me chamaram para fazer uma entrevista numa imobiliária. Coisa linda. Na época, a imobiliária Ducati, que era a maior imobiliária que tinha em Porto Alegre. E eu lembro que eu fazia uma entrevista lá sem saber muito como é que funcionava. E aí eu lembro que na época o gerente lá me apresentou como é que funcionava o mercado e tal. E aí eu vi que era uma galera entrando e saindo. E tinha gente de tudo que era jeito, assim. Gente mais velha, gente mais nova, e de terno. E umas mulheres elegantes entrando e saindo. E eu na recepção olhando, assim, bem novinho. E eu pensei, cara, gostei. E aí ele me fez a entrevista, eu falei, cara, tu se importa se eu for lá ver como é que é? E aí ele me levou no salão de vendas. Quando ele me levou no salão de vendas, assim, eu fiquei pirado. Eu vi aquela galera, assim, ligando de pé no telefone, aquela muvuca, e gente comemorando e tal, assim, parecia o Wall Street, assim. Lobo de Wall Street, né? E eu olhei aquilo e pensei, caralho, aqui eu quero trabalhar. Aí eu pensei, eu vou trabalhar aqui. E aí eu me lembro que eu saí dali, e aí eu pensei, eu nem entendi direito o que era, mas eu fiquei apaixonado pelo aquilo ali, me chamou muita atenção. E eu lembro que eu tinha que fazer um curso de técnico de transações imobiliárias, então, vou ter que fazer mais um curso técnico, mas eu poderia fazer à distância. E eu tinha que ter esse curso, pelo menos eu tinha que estar matriculado no curso para poder trabalhar. E aí eu cheguei para meus pais, mas não tem, era autônomo, né? Eu só ganharia se eu vendesse, né? E eu não conhecia bairro nenhum, economia, não sabia nada. Tinha que... E aí, cara, eu pensei, caralho, e agora, né, velho? E aí eu falei, aí minha avó pegou e me disse, aí minha avó foi minha patrocinadora. Ela disse, a avó te apoia e tal, te dá uma grana aí pra tu fazer esse curso aí, já que é pra investir em estudo, a avó te ajuda. E aí eu comecei. E aí eu comecei, cara, não tinha terno, tinha que trabalhar de terno. Eu não tinha terno, eu peguei uma camisetona assim, branca do meu pai, que ficava gigantesca. A gravata parecia um babador, assim, um tênis do meu pai também, gigante, ficava assim, cara, eu parecia um palhaço, assim. Não, mas é isso aí. E aí eu me lembro que eu ia... O mais importante nesse caminho todo é a superação, né? Exato. É aquilo que eu sempre falo para os meus amigos todos quando a gente se encontra. Feito é melhor do que perfeito. Exato. Faz depois, do jeito que dá, depois a gente vê. Exato. Depois a gente corre atrás. Então, melhor do que isso que tu tá falando aí... Exato. E aí foi meu começo. Então eu trabalhava de dia e de noite na faculdade, todos os dias, essa rotina. Trabalhar e de noite lá. E era bem puxado, né? E eu me lembro que eu chegava de noite, às vezes me dava sono na aula, assim. E aí eu descobri uma coisa, porque eu gostava muito de matemática, sempre gostei muito de matemática, né? Eu entrei na economia pensando na parte de finanças, né? Que era o que eu gostava, assim. Fora de futebol era o que eu gostava. Né? E aí eu cheguei e vi que a faculdade de economia era uma faculdade mais de história do que de matemática. Nossa. E aí era estudo do pensamento econômico, era história da economia. Cara, era muito estudo, muito livro, muito resumo. E eu não tinha aquela baixinha de trabalhar. E ônibus para cima, ônibus para baixo. E, cara, não consegui ter bons resultados na faculdade. Assim, nos primeiros semestres foi muito difícil. E no trabalho também eu não conseguia ir muito bem. E aí eu cheguei num ponto de inflexão ali, né? Que agora, o que eu faço? E aí eu diminuí meu número de cadeiras num semestre e foquei. Tá, e aí eu não estava conseguindo acompanhar muito bem, né, a faculdade. Cheguei num momento de inflexão, assim, que eu tive que decidir, optar por diminuir o número de cadeiras para focar mais no trabalho, porque eu precisava de grana, né. E aí começou a dar muito certo, porque eu comecei a estudar bastante, né, em como melhorar no trabalho. Me aproximei de pessoas certas e quando entrei nesse mercado, eu comecei a focar muito nas relações. Né? Então eu comecei a fazer muito relacionamento. Por ser muito novo, e as pessoas da empresa, cara, 90% eram muito mais velhos que eu. Então as pessoas meio que me apadrinhavam, assim. E começavam a me ajudar, enfim, e viam que eu era dedicado, que eu chegava cedo, que eu trabalhava, que eu me dedicava. Então as pessoas começam a ver que tu é trabalhador, que tu é dedicado. As pessoas começam a te ajudar com dicas. Enfim, as pessoas mais experientes, elas conseguem ver isso e vão te ajudando no teu crescimento, né? Então, isso foi muito importante. É natural, né? Eu acho que quando a gente começa a se destacar pela disciplina, pelo foco, a gente começa a chamar a atenção, né? Surgem também aqueles caras que vão te criticar porque tu chega mais cedo que ele todos os dias, né? Tá sempre disposto pro teu chefe, a hora que for, faz mais do que é pago para fazer, né? Isso aí é o que exatamente caiu contigo na prática, né? Então tu começou a ter o reflexo disso tudo, né? Exato.
E eu lembro que eu ia atender os clientes, né? Então o meu trabalho era o quê? Ficar ligando, oferecendo oportunidade de investimento em imóveis. Quem se interessava, aceitava receber um atendimento presencial e eu ia até essa pessoa para mostrar como é que funcionava o investimento. Então meu trabalho era captar e atender, captar e atender, captar e atender. Isso era... Então, quando eu ia atender os clientes, potenciais investidores, cara, eu comecei a conhecer muito cliente. E os clientes também tinham isso, essa recíproca de ver se minha dedicação e tal. E eu me lembro, né, trazendo para essa questão da leitura, né, que a gente está falando, eu lembro de um cliente que eu fui atender ali no centro de Porto Alegre, ele trabalhava na sede do Banrisul ali. E eu lembro que eu fui atender ele, cheguei lá e ele, quando eu cheguei, né, no telefone, ele achando que chegou eu bem novinho lá, né? Chegou lá, vim te mostrar investimento aí. E aí ele pegou, ficou me olhando assim e tal. Eu vi que ele tentou meio me desdobrar, que quem sabe passa outro dia, não sei o quê. E eu disse, não, vou te mostrar aí rapidinho e tal. Aí ele me deu espaço na agenda dele, eu sentei na frente dele assim, ele falou, tá. Ele falou assim, tá, guri, quantos anos tem? Aí eu, meu nome é Danilo, trabalho na imobiliária, tal, vim te mostrar o produto, não sei o quê. Eu tenho 20 anos. E ele disse assim, tá, e como é que tu com 20 anos de idade vai dizer para um senhor de 58 anos de idade o que é bom de investir? Ele falou assim para mim, e eu me lembro que eu, na hora, fiquei impactado com aquilo assim, só que eu sempre fui muito rápido, eu peguei e respondi para ele, falei para ele, é muito simples, porque de mercado imobiliário, eu entendo muito mais que o senhor, porque eu vivo isso todos os dias, então eu acompanho isso todos os dias. Agora, do seu negócio, o senhor com certeza sabe muito mais que eu, então é uma troca. Eu vou te ensinar o que tem de bom para investir, vou te mostrar o que tem de bom para investir, e se o senhor quiser, o senhor também pode me ajudar e me dizer alguma coisa de investimento aí do banco. Né? Não sei muito bem o que o senhor trabalha. E aí ele disse, gostei de ti, guri, me mostra aí esse negócio. E eu me lembro que aquilo ali abriu as portas, né? E aí eu mostrei aquilo e tal, e depois quando a gente fechou, ele acabou comprando, depois que ele fechou, ele falou isso pro meu gerente, né? Que depois que eu dei aquela resposta, ele pegou confiança em mim. Mesmo eu parecendo ser muito mais novo, ele viu que era, obviamente, depois ele foi buscar informações também, né? Além das minhas, mas aquilo foi muito bom. E aí foi um insight que deu muito para mim, que eu pensei, cara, conhecimento vale muito mais do que a idade. Que não adianta eu ter 30, 40, 50, 60 anos se eu não tiver conhecimento. Então, ali eu vi que, cara, o meu diferencial vai ser o conhecimento. Né? E o meu gerente me dizia muito isso na época. Ele dizia, cara, os teus concorrentes têm cabelo branco, os teus clientes têm cabelo branco, tu tem que superar no conhecimento, na qualidade. Então, cara, eu sempre... O teu serviço, né? Exatamente. No serviço que tu presta. Isso é muito importante, isso que o Danilo tá falando, galera, porque para tu se diferenciar dentro do mercado de trabalho hoje, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem que fazer mais. Tu pensa assim, eu nunca pensei em fazer isso. Faz primeiro e depois tu diz que nunca pensei. Ou tu diz que tu não gostou, né? Primeiro tu bota em prática e depois tu vai adquirindo esse conhecimento, né? Tu pega a teoria e vai botando ela na prática, né? Hoje, a grande vantagem dos livros, isso que a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora na parte da leitura do Danilo, é isso, é botar em prática o que a gente está lendo todos os dias e está se especializando, né? Então, nesse caso, Danilo, dentro do mercado imobiliário, mesmo muito novo, ele conseguiu estar preparado a nível de vender para uma pessoa com 2 vezes a idade dele. Então, isso é um insight clássico, galera. Então, isso aí é muito importante a gente levar para a nossa vida. Você que tem menos de 20 anos, que está assistindo o nosso vídeo, pelo amor de Deus, foque, vai mais, acredite em ti, confiança, que é o que o Danilo falou aqui também, eu tinha confiança, né? Então, é muito importante isso, galera. Agora... A gente, até te interrompendo, a gente vem numa leva nova, assim, né? De uma nova geração. E agora tá vindo mais outra geração aí do pessoal que nasceu do ano 2000, né, 99, 2000 em diante, que é outra geração. A gente era muito de eu vou fazer o que o meu pai e minha mãe me ensinaram, o que me ensinaram no colégio, o que eu aprendi na faculdade. E agora a gente vê numa geração que é simplesmente tu pega o telefone, pesquisa, aprende e vai. Tu não precisa esperar alguém te ensinar. Então, essa geração nova, e a gente pegou um pouco disso, a gente ainda vê um pouquinho do final da geração que, tipo, eu tenho que me formar, pegar um diploma e ir a mercado. Hoje, o conhecimento não está só na faculdade, o conhecimento está na palma da mão, está na internet.
Então tem que ser muito rápido. Qualquer coisa que tu precisa, que tu vê que vai ser um diferencial no teu trabalho, no teu negócio, simplesmente Google, pesquisa, aprende e replica. Então, para mim, o meu diferencial sempre foi muito esse. Eu posso ter algumas qualidades e muitos defeitos, mas eu sou um cara que eu aprendo muito rápido. Por quê? Porque eu vou atrás. Eu não fico esperando, um dia eu vou aprender, um dia eu vou... Cara, eu pesquiso e aprendo, olho vídeo, leio e faço e tal, e vou embora. Né? E a leitura traz muito isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que toda essa bagagem que tu tá passando pra gente aí é muito importante, né? É a vida, pessoal. Quando eu falo pra vocês nos vídeos que tem que pegar e botar em prática a tua leitura, pessoal, é a coisa mais verdadeira. A leitura, ela te proporciona o conhecimento. A parte teórica é lindo. Mas se tu não botar em prática o que tu tá lendo, né, Danilo? Tu vai ficar na etapa 0, na etapa 1, na etapa 2, no máximo. Mas se tu quer realmente atravessar, quebrar paradigmas, se destacar em qualquer segmento que tu for trabalhar, faça mais do que tu é pago, estude, se capacite, capacitação, né? É muito importante nesse mercado de hoje em dia, né? Com certeza. Hoje é aquela coisa, se tu não buscar conhecimento, que as coisas mudam tanto, tu fica para trás, né? Então, eu acho que isso... E muito para trás, pessoal, e muito para trás. Não se apeguem a isso, né? Então, mas, por exemplo, assim, Danilo, no teu dia a dia, entrando um pouquinho mais nessa parte dos livros agora, pessoal, no teu dia a dia, Danilo, quais são os horários que tu, de repente, costuma abrir o livro, dar aquela estudada, aquela busca do conhecimento para poder evoluir, né? Sim. Eu tinha, até com isso acontecendo, né, só para concluir, então, com esses insights que eu fui tendo, obviamente o tempo foi passando, eu fui tendo meus resultados, fui crescendo e tal, até começar a empreender, ter meu próprio negócio e com tal. certeza. Isso é muito importante aqui, ó, Mel. É um dos... Nova geração muito top aqui de Porto Alegre. Explosão mundial, né, Danilo? Explosão mundial. Esse cara aqui é explosão mundial, galera. Então, eu fui aprendendo, né? Como eu te falei, eu lia, eu via e executava. Até eu me sentir seguro, né, para empreender. E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a adquirir hábitos. Né? Eu não dava tanto valor para hábitos quando eu não tinha empresa. Quando eu comecei a ter empresa e eu comecei a ver as coisas de uma forma ainda mais sistemática do que era quando eu trabalhava como funcionário, por exemplo, eu comecei a querer me especializar muito em hábitos. E eu comecei a ir para esse lado de leitura de hábitos. Né? Então, eu até tenho um livro, né, que eu trouxe aqui, que é um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, que é A Tríade do Tempo. Né? Então, esse foi um livro que me ajudou bastante, né? Família, trabalho e vida, né? Então, a gente costuma muito... O autor é O autor é o Christian Barbosa. Christian Barbosa, aí, mais um autor... O cara é especialista em produtividade, esse cara é foda. Daqui brasileiro, né? A gente vê tanto conteúdo de fora, que é fantástico, é lógico, mas valorizando mais uma vez aí os nossos autores brasileiros, parabéns para vocês são demais. Esse livro eu ganhei de um sócio, né, que me dizia muito isso para eu cuidar meus hábitos, né, e para eu saber organizar meu tempo, né, e aí esse livro foi muito bom para mim, que eu comecei a ver e obviamente quando eu comecei a ler e entender um pouco mais disso, de ter essa questão da produtividade, porque eu era um cara que trabalhava muito. Trabalhava às 7 da manhã, às 11 horas da noite, todos os dias. Pau, e venda e negócio, venda e negócio. Só que chega um momento que tu dá um burnout ali, que tu quer jogar tudo pra cima, tu começa a ter várias... o teu psicológico começa a bater. E aí ele começou a falar, cara, tu trabalhar muito, não quer... O livro fala muito isso, né? Tu trabalhar muito não quer dizer sendo produtivo. Então eu comecei a focar muito na produtividade. E aí eu comecei, entre aspas, a organizar minha agenda, mas trabalhar menos e ser muito mais produtivo. Então isso é muito importante, a leitura me ensinou muito disso. E aí depois, com isso eu encaixei na minha agenda a leitura também. Te confesso que eu não sou um cara... não me considero ser um leitor assíduo,
mas se tem algum livro que me desperta interesse, eu vejo uma indicação, eu vejo alguém falando, ou algum amigo fala, bah, eu li esse livro, é muito bom, ou eu vejo alguma coisa que eu pesquiso e olho, bah, eu saio correndo para ler o livro. Até, pessoal, eu gosto de falar porque eu tava conversando com o Danilo esses dias e falando de futebol e livros, e ele falou pra mim que ele tava lendo um livro em espanhol, galera. Você tem noção disso? Conta um pouquinho pra nós, galera. Cara, essa história é legal, eu trouxe esse livro aqui também. Esse livro aqui, ó, novinho, Gil Blas de Santilha. Cara, esse livro tem até uma dedicação aqui, ó, agosto de 98, do meu pai. Né? Coisa linda. Ele ganhou em 81, tá ali a assinatura dele, em 98 tem uma assinatura da minha avó, e ele veio pra mim, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que eu não li. Eu lembro que comecei a ler, e aí meu pai falou pra mim, tu tem que saber falar espanhol. É muito importante falar espanhol. Inglês, né? Inglês e espanhol. E ele me deu esse livro, ele disse, começa a ler esse livro que tu vai aprender a falar espanhol. O pai aprendeu a falar espanhol lendo esse livro. E aí eu na época, gurizão e tal, pensei, tipo assim, com as prioridades, né? Moleque, ainda jogava e tal, eu pensei, cara, eu li assim, pai, obrigado e tal. E depois disso, né, quando isso aconteceu, agora, mais recente, que aí tu vai mudando a percepção de vida, né? E aí eu comecei a ver os livros que eu tinha e eu disse, esse livro que meu pai me deu. E eu li esse livro todo em espanhol. Coisa linda. E, cara, me ajudou muito, muito bom. E ver como é fácil o espanhol, é fácil de entender. Daqui a pouco, obviamente, tu falar, daqui a pouco é muito mais fácil tu estar morando num lugar e estar falando com outras pessoas que falam o idioma. Mas o entendimento, hoje eu consigo entender muito bem o espanhol. Graças a esse livro que meu pai me deu. Então, eu faço duas coisas que eu faço. Ler esse livro em espanhol, eu gosto, e eu deixo o meu celular todo em inglês também. É uma outra coisa que eu faço. Aí, galera, mais um insight direto. Isso aí é muito importante, né? Hoje, o inglês, ele deixou de ser um diferencial. É obrigação, né? É obrigação. Se a pessoa não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, realmente não sabe se virar no espanhol, porque o espanhol, né? Sim. Para nós que falamos o português aqui, é fácil de compreender o famoso portunhol, mas mais um insight do Danilo aí, galera. Prestem atenção. Eu vou mudar o meu celular para inglês agora. Isso aí eu tô falando na real para vocês. Isso aí foi um amigo meu falou. Isso também eu aprendi lendo também, né? Quanto mais tu exercita o teu cérebro, a tua visão, né? Tu tem que estar sempre forçando a tua cabeça, ela tá entendendo um pouco disso, né? Então, como a gente estava falando aqui, pessoal, o Danilo, hoje ele é empresário e também presta consultorias, né? Isso mesmo, né, Danilo? Então, desde que eu comecei a empreender foi uma evolução, assim, né? Porque eu comecei empreendendo dentro do nicho que eu trabalhava, e eu fui desenvolvendo algumas características dentro da empresa que eram muito das coisas que eu acreditava, implementar coisas que eu não consegui fazer nas empresas que eu trabalhei. Então isso foi tomando uma proporção tão grande que quando eu fui me dar por conta, eu tinha desenvolvido junto com os meus sócios um processo de vendas e um modelo de negócio que dentro do nicho que a gente trabalhava ninguém tinha, e que isso tinha muito valor. E com isso eu abri uma empresa, né, só para prestar serviço para outras empresas que quisessem replicar aquele modelo. Então eu comecei a fazer um modelo bastante de consultoria assim, para outras empresas. E isso foi crescendo, foi ajudando bastante. E hoje, né, a minha principal atividade hoje é prestar consultoria, né, para empreendedores, para empresários e profissionais que querem trazer para o seu negócio um pouco mais de inteligência digital. Né? São empresas que às vezes não têm nenhum processo de venda estabelecido. Hoje em dia, pessoal, parece que do nada as empresas decidiram, se tocaram que tem que ter a parte digital, que a parte digital é absolutamente importante, né? Infinitamente importante. Hoje, um profissional que não tem a sua parte digital pré-definida, realmente não faz frente, né? Exatamente, né? A gente passou por várias transformações assim da comunicação, do marketing, né? Que antes era uma coisa mais publicitária. Hoje a rede social, a internet, a comunicação de uma empresa ou de um profissional na internet, ela é muito importante. Ela não é de repente tem, de repente não tem. Ela é obrigação, né? E isso é uma bandeira que eu venho levantando há bastante tempo.
E agora, com a pandemia, infelizmente seja dessa forma, né? Veio uma demanda muito alta porque as empresas viram, realmente, é muito importante. É muito importante. É muito importante ter alguma coisa ali, que seja uma comunicação, né? Então, hoje, eu presto consultoria a muitas empresas para ela. Primeiramente, desenvolver a comunicação. Então, tem algumas crenças que eu tenho, que a primeira tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Não adianta tu querer ver, o meu concorrente fez ali um anúncio verde e amarelo, vamos fazer um verde e amarelo agora. Não adianta, acho que isso não funciona. E obviamente, muitas coisas a gente já testou, né? Então, isso não passa credibilidade, né? O cliente percebe. A segunda, não adianta tu fazer a comunicação na internet só para vender. As pessoas não se conectam mais com isso também, porque hoje é uma poluição de anúncio na internet, então acaba se tornando chato se tu só se comunica quando tu tem o interesse de vender, tem que te comunicar para informar, para agregar, né? Então são coisas que isso é muito importante. E o terceiro é realmente tu pensar em causar impacto, né? Tanto nos teus colaboradores, na tua empresa e principalmente no teu cliente, né? Então a gente desenvolveu várias coisas, né? Me lembro até de umas coisas que a gente fez na última empresa, foi a questão dos livros, né? Nós tínhamos a nossa empresa, que agora está fechada com a pandemia, mas nós tínhamos lá uma estante com a biblioteca da empresa. Então ali tinha os livros, qualquer funcionário poderia pegar um livro ali, só avisar, peguei tal livro, e mensalmente a gente fazia um happy hour, onde todos os colaboradores tinham que vir e falar do livro. Meu Deus do céu, isso galera. Era muito legal. Olha isso, galera. Olha isso, olha a visão desse empresário aqui que implementou dentro do dia a dia dele, dentro da empresa, esse hábito necessário. Então, uma vez por mês, eles vão se reunir para falar do livro que cada um leu, pessoal. Então, Exato. Danilo, isso aí é explosão mundial. É explosão mundial, porque se daqui a pouco a gente conseguir espalhar essa mensagem para outras empresas, né, que realmente identifiquem isso também, porque fica claro, um funcionário que está faceiro, que está contente, vai trabalhar melhor, vai ter mais conhecimento. Eu acho que nem foi essa tanta a intenção, assim, foi mais pensando no seguinte, hoje em dia é tão fácil empreender, né? As pessoas elas não empreendem por medo, mas existem muitos meios de empreender. Então, eu, por não ser da área de marketing e eu ter uma empresa focada nisso, os meus funcionários tinham muito mais conhecimento técnico do que eu. E eu ficava pensando, cara, como é que eu vou agregar na vida desses caras se eles sabem, se eles me ensinam mais do que às vezes eu vou ensinar ele, como é que eu vou ser um diferencial? E a única forma de tu ser importante na vida de um funcionário, de um amigo, de um parceiro, é tu agregando na vida deles. E eu tenho certeza que em nenhuma agência que eles tinham trabalhado antes, o empresário, o empreendedor da agência focou na parte pessoal deles. E sim, só extrair quão bom eles eram, bom designer e etc. E acabam, às vezes, remunerando pouco e etc. Então, eu sempre procurei remunerar bem, né, os funcionários, de uma forma que esteja competitiva com o mercado, às vezes até mais do que o mercado pagava, e tentar agregar em alguma coisa na parte humana dele, né? Porque se ele não for um cara, um ser humano que está feliz, ele pode ser o melhor profissional do mundo, não vai rodar. Não vai rodar, né? Isso, cara, isso eu aprendi desde que eu era... Cara, desde que eu jogava futebol. Se o cara não tá bem de cabeça, o cara não vai jogar bem, não vai chegar no campo, não vai fazer nada. Então a cabeça ela é muito importante. Então eu sempre foquei muito nisso. E era o que eu vinha sempre desenvolvendo muito. A parte pessoal. Porque primeiro é o caráter, é a pessoa e depois o profissional. Né? E isso fez com que também eu fosse selecionar muito mais as pessoas que eu me relaciono, as pessoas que eu trabalho, e isso fez com que, até hoje faz com que eu tenha mudado muito minha mentalidade e ter feito várias mudanças na minha vida. Várias. E uma das opções que eu tenho hoje de atuar da forma que eu atuo é realmente pensando em estar conectado com as pessoas que eu acredito. Então, os meus clientes, eles trabalham comigo porque acreditam no meu trabalho. E não porque eu presto só simplesmente um serviço. Então eu tenho um alinhamento de mindset. Isso é muito importante. E por muito tempo eu tive clientes que me contratavam porque eu era um cara que fazia um bom serviço. E eu não foco nisso. Eu foco e eu quero me conectar com um cliente que tem os mesmos valores que eu. Exatamente. Então é isso que eu procuro. Nessa parte, pessoal. Isso é fantástico, isso que o Danilo está falando, porque
o quanto a importância da gente se conectar com as pessoas que estão com o mesmo pensamento da gente é incrível. É incrível. Tu começa a produzir 5, 10 vezes mais, porque, pô, se eu tô aqui com o Danilo e o Danilo gosta das mesmas coisas que eu gosto, então, pô, a gente vai se automotivar, vai dar realmente aquela confiança que é necessário para, muitas vezes, tocar um projeto novo, superar um desafio, ganhar da concorrência, né? Porque hoje é difícil tu achar um mercado que não tenha concorrência, né? E dessa maneira que o Danilo, investindo em autoconhecimento dos seus colaboradores dentro da empresa, isso é coisa linda, é explosão mundial, galera, entende? Exato. É esse pensamento que os empresários e acho que qualquer as gestor, organizações... Né? Qualquer gestor, eu acho que se tu é um gerente dentro de uma empresa, se tu é um RH, seja qual for a tua função, tu tem que desenvolver alguma coisa pensado no ser humano, cara. E a leitura é uma coisa que agrega muito, seja uma leitura pequena, seja chamar todo mundo e assistir um filme. Já é legal, tu compartilhar alguma coisa, cara, isso já é importante. A leitura, o jeito que hoje o mundo é tão digital hoje, né, que às vezes tu escrever, tem gente que se perguntar qual foi a última vez que tu pegou um papel, uma caneta e escreveu, nem lembra. Meu Deus do céu. Né? Tem muita gente que é assim, quanto mais lê. Por quê? Porque hoje, cara, é Instagram, a gente sabe que é isso. E a gente está inserido nisso, não adianta a gente ser hipócrita. Mas a gente tem que direcionar, cara, um tempinho na nossa agenda pra gente fazer isso. E a gente... e não aquilo, tipo, uma forma, tipo assim, vou ler quando tem que aprender, como eu fiz por muito tempo. Mas ler como uma forma de, tipo assim, de evoluir, sabe? Tu sentir que, tipo, é como se tivesse... É como um alimento, que nem tu come pra tu te manter, cara... né? Preparado, bem, enfim, de saúde. A leitura é como se fosse isso, é como se estivesse alimentando a tua cabeça. Então, porque tudo que tu lê, cara, é o que tu... Por isso que eu falei ali da questão de ler um livro em espanhol, de ter o teu celular em inglês. Porque, cara, tu tem que estar ali forçando a tua cabeça, cara. Tem que estar forçando a tua cabeça, ela tá exercitando. Porque senão tu vira como é que é a palavra? Tu vira um sedentário mental. Sabe? Tu não exercita. Tu não exercita. Tu todo dia, tu acorda, story. Ou se não, série. Like. Tipo tem assim. Galera que, meu Deus do céu, já viu todas as séries das plataformas. Então, tipo, meu Deus do céu, galera. E aí tu vai conversar com ele. Deixa de ver uma série e ler um livro. Não, né? Daí tu vai conversar com essa pessoa. A última vez que ela leu o livro faz 2 anos. Meu Deus do céu, pessoal. Os valores estão invertidos, galera. Galera, outra coisa que eu sempre falo aqui, podem falar o que vocês quiserem. Eu vou botar a minha opinião aqui. Galera que perde tempo vendo Big Brother e não abre um livro pra ler 5 páginas que seja, meu Deus do céu, galera. Vocês vão ficar muito pra trás. Não é pra trás. É muito pra trás. Concordo. Tá louco. Concordo. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que alimentar a nossa cabeça com o que a gente gosta. Eu não tenho nada contra, que nem tu disse, não tem nada contra. Pô, quer ver seriado, quer ver isso, não tem problema nenhum. Às vezes a gente que a gente gosta tanto disso, às vezes de estudar e de aprender. Eu sempre digo, eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender. Exatamente. Eu gosto de aprender. Então eu vejo que, tipo assim, o que eu tô aprendendo ali, sabe? Tipo assim, eu fico vendo e às vezes, porra, sabe? Às vezes não é tão interessante, mas... Eu acho que pode ter uma mescla, acho que pode começar aos pouquinhos, que a gente fala, 20 páginas. Pô, não consegue 20? Lê 5. Lê 5, galera. Galera, aqui dentro do canal, é isso aí que o Danilo tá falando. É o corpo a corpo, é o dia a dia. Eu quero isso aí. Pô, hoje de manhã, hoje no dia 16 aqui de maio de 2020, que é o nosso primeiro podcast, que eu tenho orgulho de estar falando com esse cara aqui que é demais. Eu tive um insight hoje de manhã de um amigo que acordou, fez exercício e falou pra mim, Paulinho, eu fui lá e li 5 páginas. E eu falei pra ele, cara, explosão mundial. Cara que, não tava acostumado, tá procurando trazer o hábito da leitura pra dentro e tá disposto a começar devagar. Tu não precisa sair lendo 20 páginas. A galera, chegou um momento que tinha pessoas que vinham pra mim, Paulinho, tu não lê 20 páginas, né? Sim. Eu ficava, meu Deus do céu, galera, eu realmente não leio 20 páginas, pessoal. Eu leio 50, 60, 70 por dia. Porque se eu postasse 70 páginas por dia, tu aí de casa não ia querer ler. Isso aí é muito difícil. Eu não vou conseguir fazer isso, né?
Então, tipo, é isso aí que tu falou. Legal. Cara, aquelas 5 páginas do horário do intervalo, pessoal. Que o funcionário do Danilo ia lá na biblioteca e, ó, já trazia alguma coisa diferente. O papo dele, quando ele chegava pra começar o trabalho mesmo que ele tinha que fazer, já era diferente. Olha só, pô, já tive um insight aqui dentro desse livro. Né? Então, isso é isso que a minha intenção de estar fazendo esse vídeo aqui, galera, de passar esse conhecimento pra vocês, é essa. Acabe com paradigmas. Pô, pare de procrastinar, galera. Pelo amor de Deus. Não tem espaço mais para procrastinação, né, Danilo? Então eu acho que hoje em dia ou a gente faz ou a gente fica para trás. A real é essa. Né? Então, se tu quer fazer exercício, vai lá e faz exercício. Se tu quer ler, vai lá e lê. Se tu quiser ver série, pessoal, pelo amor de Deus, eu vejo série também. Tá certo que eu não vejo a série... Só isso, né? Não vai me trazer nada. Eu vejo um capítulo e 20 páginas. Tem gente que vê 5 capítulos num dia. Meu Deus do céu. Sabe? Abre e vai ler. Tu vai agregar muito mais. E eu não tô falando de livro de autoconhecimento. Pode ler uma história, pode ler uma biografia. Galera, tem biografias maravilhosas. Verdade. Tem verdade. biografia do cara da Nike, que é a marca do poder. Biografia do Steve Jobs, que é, meu Deus, tu vê que o cara era gente como a gente. Só que qual que é a diferença? Ele não procrastinava. Ele ia para trás, ele ia atrás, ele buscava melhorar o tempo inteiro. Então isso é muito importante, né? Exato. E a leitura, ela é uma coisa muito engraçada, porque às vezes eu lia, só que eu queria aprender. Tipo assim, ler era aquela coisa, mecanismo que é implementado na nossa cabeça do colégio, né? Eu vou ler a matéria que vai cair na prova. Exato. Né? Só vou responder essa exatamente. E, cara, e a minha cabeça ela foi condicionada desde pequeno para isso. Por quê? Porque eu não gostava de estudar. Então o que vai cair na prova? Vai cair isso? Então eu vou ler o que vai cair na prova, chegava na prova e tirava 6. Esse foi o Danilo, até bem pouco tempo. Quando eu comecei a ver que quando eu lia, eu me tornava um cara muito mais criativo. Eu tinha ideias, às vezes eu lia um livro, tipo assim, que nem esse livro pra mim, que é um dos que eu mais gosto, que eu trouxe aqui também. Que é um livro que minha mãe me deu, do Maquiavel, O Príncipe. Cara, esse aqui é um livro que foi escrito em 1500. Se tu lê ele hoje, parece que é de ontem. Esse aqui é a versão pocket, é pequenininha. Cara, tu lê esse livro e tu começa a pensar em coisas que tu pode aplicar no teu trabalho. E tu começa a entender as coisas que acontecem. Esse livro é um livro que eu gosto. Eu não sei se tu vai me fazer uma pergunta, que eu já peguei tua colinha, mas já vou dizer. Ai, meu Deus, galera. Fazer a pergunta do qual livro eu levaria pra... Galera, seguinte. Aqui, ó, no meio do nosso podcast aqui, eu resolvi trazer uma pergunta, porque eu... quero saber o que realmente os meus convidados acham da leitura. Então, fica aqui, ó. Que livro tu levaria para uma ilha deserta que tu pudesse compartilhar as 20 páginas com a galera? Então, acho que então tá já aqui, veio, ó. Né? Esse aqui é o livro, ó. Aí, dá pra ver bem aí? Tá aqui. A gente vai deixar depois, pessoal, todos os livros que o Danilo tá passando pra gente aqui. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo aqui, com o título e o autor também, pra quem quiser já saber. Vai ter os contatos do Danilo aqui também, muito importante. Quem quiser trocar ideia com ele, ele é um cara super acessível e tá sempre de cabeça aberta aí pra auxiliar todo mundo que puder. Então, Danilo, fala pra mim aí, por que tu escolheria essas 20 páginas na Ilha Deserta? Esse livro, primeiro porque eu gosto de livros mais compactos, né? Eu gosto de livros mais pequenos porque quando o livro é bom, tu lê muito rápido, né? Então eu gosto de matar tudo e dizer, terminei esse livro. Então esse livro na versão compacta, quem me deu foi minha mãe. Ela me deu, eu não lembro quando, qual foi a vez, mas eu não era um cara que lia quando ela me deu. E eu gosto muito de filosofia e de entender muito. Eu gosto muito de Sócrates, Aristóteles. Cara, e esse livro, ele foi escrito em 1512. Tá escrito aqui, ó, 1512. Cara, o Maquiavel foi o seguinte, ele era um cara que ele era de Florença, na Itália, e ele era de uma família que já vinha na terceira, quarta geração que trabalhava para o governo, funcionário público. E aí mudou lá em Florença, tipo assim, era uma forma, era bem na época do renascentismo, mudou lá o formato e ele foi, tipo, violentado e foi exilado, mandaram ele para uma fazenda e não podia sair de lá. Então ele ficou, tipo, como a gente está hoje, assim, ó, cara, vai ficar aí e pronto. E ele é um cara cheio de ideia, um cara, era um cara super pra frente e tal. E aí ele escreveu esse livro
pro próximo governante de Florença, né? Então ele escreveu um livro que era muito diferente da sua época, porque na época eram muitas teorias. Não, um príncipe, um rei deve fazer isso. Um príncipe deve fazer isso. E ele foi lá e ele fez um livro dizendo qual era a real de como deveria ser. Na prática, né? Exatamente, como era na prática. Então ele escreveu esse livro e ele se aproximou do príncipe, né? E foi dedicado para ele. Cara, foi demais isso. E tu lê até hoje, porque ele fala assim, ó, por exemplo, dá um exemplo. Na prática, tu tem os teus gostos, mas ele fala muito da politicagem. Então ele tem 5 pontos, agora não me lembro de cabeça que ele fala, mas eu me lembro de um que era da parte da religião. Então, tipo assim, ó, tu não precisa, ele diz no livro assim, né? Tu não precisa ser um religioso, mas tu deve sempre colocar Deus acima de tudo, falar da religião, porque isso vai fazer com que os teus governados vão estar sempre a favor de ti. Quando tiver que tomar aí tem outra insight, assim, quando tiver que tomar uma decisão que vai contra o povo, toma rápido, porque o povo esquece rápido. Isso olha só. Isso aí, olha só esse Isso em 1500. Isso em 1500, pessoal. Isso em 1500. E olha o que está acontecendo agora. Exatamente. A quantidade de informação que a gente vê na TV, no Instagram, nas redes sociais. Meu Deus do céu, né? E, olha Exatamente. só isso. 1500, pessoal. E ele fala também, um bom príncipe, um príncipe que consegue liderar, ele tem que se impor. Ele não pode ser nem muito frio e imparcial. Ele não pode ser morno. Ou ele tem que ser muito frio ou ser muito quente. Ou ele tem que ser um cara muito comedido, muito correto, ou ele tem que ser muito quente a ponto. Por quê? Porque ninguém é apaixonado pelos mornos. Ou as pessoas elas amam os frios ou os quentes. Então tu tem que ter uma inclinação. Porque tu vai ter as pessoas que vão te odiar muito e vão ter as pessoas que vão ser apaixonadas por ti. E a gente vive isso no Brasil muito recentemente. Tem os apaixonados pelo Lula e pelo Bolsonaro e tem os que odeiam eles de querer a morte deles. Então, cara, e é esse livro aqui ele é fantástico e cada vez que tu lê ele, tu começa a entender mais coisas. É o tipo de livro que eu gosto, porque é um livro que tu lê e tu entende uma coisa. Tu lê ele de novo, tu entende outra coisa. Tu lê ele daqui 5 anos, tu entende outra coisa. Porque livro pra mim é muito momento, né? Tu pode ler um livro agora, tu vai ter uma interpretação. Tu pode ler esse livro quando tiver 5 anos mais na frente, mais maduro, tu vai ter outra interpretação. Que nem foi os livros que eu tenho, muitas vezes eu repeti, porque, cara, são livros que depende do momento que tu tá, tu tem uma interpretação diferente. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito, né, Danilo? Tu que convive um pouco mais comigo, eu gosto muito, galera, de reler os livros. Eu acho que é fantástico, porque tem livro que realmente não vale a pena só ler uma vez. Porque nessa primeira vez que tu vai ler, tu vai perder alguma coisa. Então, se tu ler a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, galera, não tem problema. Tu pegar um livro e ler esse livro todo. Tem livro que, quando tu lê, o cara já fala, ó, esse livro aqui tu tem que ler uma vez por mês. Né? Sim, então, tipo, certeza. Meu Deus do céu, isso é muito importante, pessoal. Esse insight que o Danilo está trazendo de que os livros eles têm essa capacidade aqui. Eu vou até pegar de novo aqui o Maquiavel, porque, galera, 1500 esse livro. A gente está falando de mais de 500 anos atrás. E ele traz pra gente coisas que estão acontecendo no dia a dia. Tu vai lendo assim, e aí tu vai lembrando da tua época de colégio, assim, que daí fala renascentismo, oligarquia e etc. Tu vê as coisas que, tipo assim, eu só estudei a matéria e passei na prova. E são coisas que, nem lembra mais. E agora eu leio e começo a entender, quando foi essa época, olha como é que funcionava, olha como é que era o mercantilismo. Tu começa... é muito bom, é muito bom. A leitura é muito boa e tu começa a associar várias coisas na tua cabeça. Muitas pessoas... eu sempre tive essa facilidade de falar em público, porque a leitura ajuda bastante. Né? Porque a leitura, tu vai ficando mais rico do teu vocabulário, né? Tu vai mudando bastante. E a confiança, né? Eu acho que quando a gente tá no hip mesmo, agora, eu, por exemplo, depois de ter lido mais de 50 livros nessa minha retomada para leitura, que faz mais ou menos 1 ano e meio atrás, galera, eu consigo falar de qualquer assunto. Se tu falar para mim, Danilo, vamos falar de esquema de futebol. Eu já li um livro de um treinador de futebol. Vamos falar de autoconhecimento. Já li várias pessoas. Vamos falar de filosofia. Já li também.
Então, isso aí ajuda o teu relacionamento, pessoal. E hoje relacionamento é relacionamento em casa com a família, porque a gente está enfrentando esse momento tão conturbado, então as pessoas estão se reinventando os relacionamentos, né, família, de trabalho, porque agora a gente está trabalhando de casa, porque o Danilo se adaptou todo o cenário para casa, o escritório, né, trazendo para casa e tudo que a gente faz, né, eu acho que é muito importante isso, pessoal, é a gente pegar a leitura e extrair o que tem de melhor nela, pegar o conteúdo do livro e, pô, legal, tem esse ponto, e botar na prática, né, porque eu acho que faz toda a diferença. Com certeza, né, como eu falei, é o alimento, né, quanto mais tu te alimentar, mais bem nutrido está e é muito importante, é muito bom. Não, coisa linda, coisa linda. E agora, pessoal, então, já partindo mais pro final do nosso podcast aqui, se deixar, a gente vai... se deixar, a gente vai falando aqui, ó, vídeo infinito, né? Porque isso aqui é bom de papo pra cara. Eu nem sei se pode falar palavrão aqui, mas... Pode, o podcast é teu, pode falar. Eu posso falar, então esse cara aqui é explosão mundial, galera. Então a gente pode passar muito tempo aqui. Mas, enfim, Danilo, eu queria que tu deixasse um recado pra galera que tá inscrita no canal aí. Se tu não se inscreveu ainda, meu Deus, hein? Já se inscreve agora, já ativa o sininho pra quando tiver vídeo novo tu já saber. Então, assim, Danilo, fala pra eles aí um recado teu do Danilo, pessoa que é um cara que se baseia muito nos livros e querendo ou não tem o resultado, né? Acho que tu tá no nível que tu tá hoje, como profissional, como pessoal, fantástico, né? Então eu acho que gostaria muito desse teu relato aqui nesse momento. Obrigado pelas palavras aí. Eu acho que tenho muito ainda a evoluir. Acho que essa é a grande questão, assim. Quanto mais eu conquisto coisas, quanto mais melhores negócios eu faço, melhores relacionamentos eu tenho, mais a necessidade, mais eu me cobro, mais necessidade eu tenho de ser uma pessoa melhor, sabe? Essa questão de entregar, né? Eu quero aquela questão que a gente sempre diz do legado, né? Eu acho que a gente tem que entregar para as pessoas o que a gente é de verdade, sabe? E se é para fazer isso, que a gente seja a nossa melhor versão, né? E a nossa melhor versão vai ser se a gente sempre buscar se capacitar cada vez mais, né? Seja como ser humano, seja como profissional. Então eu foco muito nas pessoas, sabe? No que eu vou entregar para as pessoas. Eu acho que isso é a coisa mais importante, porque tem uma coisa que eu aprendi lendo também, que é quando tu foca em ti, foca só em ti, né? E aí eu sempre digo isso para os meus clientes, se tu focar só no teu negócio, focar só em mim, é o caminho da depressão, né? Tu fica pensando só em ti, só no teu negócio. E quando tu foca no outro, cara, é prosperidade, é reconhecimento, é sucesso, é virtude, mundial. É explosão mundial, né? Então, eu sempre procuro ser alguém melhor, porque eu quero ser alguém melhor pro meu amigo, pros meus pais, pra minha família, né? Para quem tá perto de mim, para quem me acompanha, seja num post, alguma coisa, eu sei que tudo que a gente faz tem um impacto muito grande. Então eu procuro ser alguém melhor, porque eu sei que isso faz diferença na vida dos outros. Porque assim como eu sou impactado lendo um livro de um cara de 1500, eu sei que daqui 5 minutos, daqui 5 horas, 5 dias, 5 anos, 50 anos, alguma coisa que eu estou fazendo hoje pode fazer diferença para alguém. Exatamente. E a leitura, deixar o legado, né? E a leitura é isso. A leitura é tu deixar algo hoje para a eternidade. Então, tudo que tu faz, seja em atitude, seja em ação, seja numa postagem, pode ser que daqui 5 anos a gente não sabe para onde a gente está navegando, né? A gente sabe que a gente está navegando. Então, eu me preocupo muito isso, deixar alguma coisa positiva, alguma coisa legal. E isso só vou conseguir se eu for um cara cada vez melhor. É isso que eu falo. Nossa senhora, eu acho que... Meu Deus, cheguei aqui quase a ficar emocionado aqui, né? Com isso que tu falou. Eu concordo 100%, galera, nisso que o Danilo falou, porque uma frase que eu gosto muito de um autor, que é o Jack Welch, que é pessoas primeiro, estratégia e todo o resto depois. 100%. Então, eu acho que se a gente não sabe lidar com o teu parceiro, com o teu colega de trabalho, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu vizinho, galera... Network. O pessoal fala muito de network. Cara, network é na tua casa. Se tu não consegue fazer network com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, com a tua avó, sei lá, cara, tu não vai fazer network com ninguém na rua, não existe isso. Tu não vai conseguir. Se não tem um relacionamento com a tua família, meu Deus,
não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então eu acho que Exatamente. isso aí não teria maneira melhor de a gente encerrar o nosso primeiro podcast, que mais 20 páginas, que esse recado, então, pessoal, pensem primeiro nas pessoas, pensem no que tu pode deixar para as pessoas aqui, né? É muito importante. Isso é explosão mundial, galera. Explosão mundial. Então, queria agradecer todo mundo que pela audiência, sem vocês... Tem os galera, patrocinadores aí também, né? Os patrocinadores a gente não podia deixar passar. Hein? Isso é muito importante. Galera do Atacado IPI, galera, muito obrigado. Olha aqui, ó, explosão mundial. Estamos protegidos para sair na rua. Vou deixar o contato deles aqui embaixo também, quem tiver interesse de adquirir essas face shields. Eles estão com modelo para criança, tem um modelo mais simples que foi melhorado que o modelo da Apple lá, galera. Pô, o Matheus lá, pode contar comigo, explosão mundial sempre, pode contar aí, a galera, muito obrigado por acreditar no meu sonho, que é esse canal no YouTube aqui, né? Então, fico muito feliz, queria deixar meu abraço para todo mundo e dizer que, galera, explosão mundial, quero ver todo mundo lendo as 20 páginas por dia, se tu não quiser ler 20, lê 5, lê 10, mas lê. Isso é a mais legal. A leitura mudou minha vida e pode mudar a tua também, como mudou a do Danilo. Então, galera, muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado aí, Paulinho. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Valeu.